bem? Quarta-feira, 21 horas, nosso programa Terceira Visão. Lembrando o nosso caldeirão, no qual você faz seus pedidos. Esse aqui está mais sofisticado, que é a obra do nosso sacerdote, que fez o caldeirão em forma de coruja. Isso aqui é para pedidos mais assim, né? Caldeirão, a rifa, R$10 cada número, valendo uma aula. Temos as aulas. Tem dúvidas sobre os programas? As aulas, você encaminha de 5 a 10 perguntas de Márcio Matos para a gente gravar o programa. Temos também o Boa Noite, de Márcio Matos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa. Vamos lá. O programa de hoje é o tema O Livro de Tote. É um tema de aula de Gustavo. Vamos lá. Deixa eu falar antes que existem duas aulas sobre magia egípcia. O Livro de Tote e Verdade e Falsidade, que é baseado numa lenda egípcia. Você quer adquirir as aulas? Sacerdote Márcio Matos. Ok? Vamos lá. O mestre diz em aula que a esfinge e as pirâmides não foram construídas pelos egípcios e que foi desenterrada devido ao sonho de um faraó. No caso das pirâmides e os seus lados existe o segredo da estrela e a reencarnação. Ela seria então um projeto para uma raça futura ou é guardado por uma tradição para um grupo de pessoas? Bom, olha só. O que foi desenterrado pelo sonho do faraó foi a esfinge. Essa história está contando aquela... fica bonito, né? Aquela estela de pedra entre as patas da esfinge, que ele teve um sonho, indicaram onde estava a esfinge e ele desenterraram. Não desenterraram, mas ficou, como vou dizer para vocês, com o passar das invasões, ficou só a cabeça de fora, aquelas coisas todas. Chegaram os franceses com Napoleão. A história, você que entende, gosta da cultura egípcia, sabe do que eu estou falando. Da história egípcia, né? Pelo menos a oficial. E o que acontece é que pulou de uma coisa para outra, para a reencarnação. A pirâmide de Kéops, que é a mais alta, né? 146 metros de altura, porque o topo foi roubado, né? Onde fica localizada a pedra angular. A pedra angular da maçonaria? Não sei. A pedra angular, que eu saiba, era um objeto diferente, mas tudo bem. Mas é uma pedra angular. Porque se você levar em conta que eram 7, então pode ser a pedra angular, o topo da grande pirâmide de Kéops. Que não é de Kéops, tá? Isso é uma mentira para variar e criada pelos ingleses. Mas tudo bem. Já falei sobre isso em outros programas aqui. Mas ela, quando olhada pelo alto, ela tem 8 lados. Bom, simboliza a estrela de 8 pontos, que é a estrela da reencarnação, a roda da Sansara, que realmente é um projeto para se controlar. Ora, se você controla, gente, olha só, questão de lógica. Se você controla, não é reencarnação, né? É outra coisa, mas é um termo paralesada. Então fica sendo reencarnação. Como os fenícios eram comerciantes e pegavam o conhecimento e papiros do Egito para registro, então pode-se dizer que a civilização que viveu no Egito é mais antiga que os egípcios e os fenícios. Seriam os fenícios herdeiros dos segredos das pirâmides, além de seus ritos? Olha só, quando a gente fala de Phoenicians, a gente entra em uma... vamos ver assim, a pessoa fala assim, a gente vai estudar o Egito, porque o Egito, gente, é produto de uma propaganda do início do século XX, no qual foi uma propaganda, inspirando os ingleses para variar,
Mas os fenícios, que são bem distantes para dizer, os libaneses, são herdeiros de um conhecimento superior. Por isso que Baalbek, né, que é o grande templo de Baal. Aí nós temos as grandes cidades, Sidom, Tiro, Biblos, futuramente Cartago, norte da África. Mas isso eles são herdeiros. Já falei sobre essa questão de herdeiro em outros programas. De uma civilização diferente. Porque tudo aqui se resume a Atlântida. Não existia só os Atlantes, hein, gente? Ok? Nos dias de hoje, ao escrever no Grimório, é como colocar uma parte de você nele, com seus conhecimentos e pensamentos. Tanto que na civilização maia, furavam os objetos do antigo dono. Então pode-se dizer que o livro de Thoth estaria o próprio Deus, por isso era tão perigoso? Não, o livro de Thoth, o que a gente chama de livro porque é uma melhor definição, né? Antigamente não existia a palavra tablet como a gente conhece hoje, mas tudo bem. Vamos lá. Os maias matavam os objetos por causa do seu dono, deixavam a sua impressão nele. Então, para eles, não é os maias, não família maia, os maias, civilização maia, tá? Eles furavam os objetos porque acreditavam que aqueles objetos traziam a essência do dono. Então, eles furavam os pratos, copos, seja, para matar o objeto. Essa colocação que você não se aplica ao livro de Thoth, como as instâncias de Zayanda Blavatsky, não se aplica. E são tecnologias, como dizer assim, Charles Dickens, que é um autor que eu gosto muito, que ele era ateu, né? Não sei se vocês sabem que ele era ateu. E aí ele testemunhou um evento e a partir dali ele começou não a divulgar o espiritismo de Kardec, entenda bem. Não, esses autores não são espíritas, eles tiveram acesso a um conhecimento superior e falam de muito do que a gente fala nas aulas. Se você pegar a obra de Dickens, O Adorável Varento, do Scrooge, você vai ver que ele está falando de coisas até anticapitalistas. O apego, aquelas coisas todas. Então, como você diz assim, então tem o livro do Dickens, eu tenho a essência dele. Se a gente olhar por um lado técnico, sim. O livro de Thoth, você vai ter a impressão do Deus, tecnicamente, sim. É uma visão interessante, né? Nós estamos, porque na magia a gente está mais preocupado com o conteúdo que com o livro. O autor é um instrumento. Mestre, na aula diz que Thoth falava com um leitor, como um holograma. Minha pergunta que fica é: se os livros podem ser vivos ou se acessamos uma cópia do antigo do antigo dono, em uma espécie de elemental artificial ou cópia? Não é só. Aí não tem nada a ver com elemental artificial. Isso tem a ver com seu corpo mental inferior. Tem que entender, vamos entender, que a civilização do Egito, que ninguém viu, tá? Nem Heródoto viu, ninguém registrou.
eles trabalhavam com um mental inferior. Ah, mas como assim que é mental inferior? Compra a aula número 1. Ou seria na aula número 2? Compra as 2 aulas que é melhor, para garantir. E aí o que acontece? Essa tecnologia é para se comunicar com o seu mental inferior. Por isso que ela tem a aparência de um holograma. É tão bom o século XXI que a gente pode falar de coisas, né? Holograma. O que é um holograma? A gente tem lá no Guerra das Estrelas, gente, aquela figura de luz que é a projeção, 7 dimensões, né? São 7 dimensões de projetar um holograma. 7 projeções, dimensões, desculpa. 7 projetores para planejar, para projetar um holograma. Ou mais, mas tudo bem. Então essa tecnologia que agora está engatinhando, eles dominavam muito bem. É como você dizer, por exemplo, eu falei antes, há muitos anos, sobre computação quântica. Então, por exemplo, é tipo assim, eu pego uma caixinha, essa caixinha aqui é tão menor que isso aqui. E aí, como é que uma pessoa comum falaria? Como é que se fala com uma pessoa comum? Você é o livro de Totti? Uma pergunta bem imbecil, né? E aí se projetaria e ele narraria a história. Então o livro de Totti não é bem o que as pessoas pensam. Como muito da mitologia egípcia vai falar de seres superiores, de coisas fantásticas, as pessoas nem traduzem, né? Com medo. Dá pra fazer muita série boa, mas só quer quebrar, né, esse esquema ridículo que a gente tem. Vamos lá. Seria a fotografia uma tecnologia desenvolvida para gravar a si próprio ou, como a etimologia diz, gravar com luz? Os antigos acreditavam que o reflexo da câmera capturava a sua alma, ou seria sua essência elemental para a magia de analogia? Olha só, essa questão vem dos índios norte-americanos, eles falavam que eles se fotografavam, que achavam que ia capturar suas almas, aquela coisa. Isso é um fundamento prático. Por isso que fotografia ela pode ser usada para magia de analogia. O que é magia de analogia, mestre? Meu filho, é quando você fala... Quem usa muito magia de analogia é o voodoo, que vocês conhecem como voodoo. Não pegou aqui no Brasil porque não é coisa para pangaré, né? Então, por exemplo, o bonequinho, aquela coisa, existe uma analogia, não é só de pano, existem outros materiais que você pode produzir no bonequinho, similar a uma pessoa, e em cima disso você vai trabalhar, porque é a magia de analogia. Não é uma coisa de um dia, é isso que as pessoas não entendem. Pessoas que sabem o que estão fazendo, por exemplo, vão fazer um trabalho de amarração, pede sabe que isso não é coisa de um dia, de uma semana. Existe uma contagem de tempo, de lua e uma série de coisas, protocolos de segurança, né? Então a magia de analogia da foto, ela se baseia em antigos conhecimentos, muito antigo. Mais antigo que o próprio Homo sapiens. Sobre o espelho Anki não capturar o reflexo no sentido de ritos iniciáticos, o que esconderia além do significado de se tornar um mestre? Ele perderia seu rastro, assim como na questão do balandral? Porque isso daí é da aula do livro de Totti, né? Que você fala do espelho. Os magos da Pérsia também tinham um espelho desse. Mas os egípcios, eles eram muito bons em fumaça, espelhos, ilusões, em ótica. Os egípcios que ninguém viu,
E os sacerdotes, que vocês chamam de sacerdotes egípcios, são herdeiros desse conhecimento. Então, eles aplicavam desses objetos místicos da mitologia é o espelho, que você, quando se olhar, você vê como você realmente era, né? Essa desgraça em forma humana. E ao trabalhar dentro do sacerdócio, todo aquele trabalho de autoaperfeiçoamento, você chegaria perante esse espelho e não teria mais reflexo. Entendeu? Você vê que as lendas sobre vampiros, que tem vários programas aqui sobre vampiros, você vê que tem um pouco disso, né? Então, porque um dos locais no qual os deuses vampiros reinaram foi no Egito. Então, o que acontece? Esse espelho, ele não ia mais refletir isso, né? E o que seria isso? É como o Gustavo está perguntando. Você já seria mestre nesse caso. E nesse caso, vamos entrar em assuntos que são segredos iniciáticos daquele grau que você alcançou. Ah, eu sou iniciado mestre. Não, cara, você foi iniciado, começou. Você não é mestre. Você vai ser mestre quando você fizer a iniciação de mago. Aí você conseguiu ser mestre. Você só vai ser mago quando fez a iniciação, quando fizer de sacerdote. Aí você é mago. Entendeu como é que é? Você faz a iniciação. Iniciação quer dizer começo. Então você está começando, você iniciou aprendiz. Então quando você, que no nosso caso da maga, você vai fazer um trabalho mais acentuado, fizer o de mestre, aí você é aprendiz. Aí quando você for mago, por isso que muita gente ignorante, imbecil, desinformada, já jegue. Eu sou eterno aprendiz. Essa conversa de charlatão. Ele tirou dela, ele ouviu o galo cantar, não sabe aonde. Entendeu? Então, esse é um assunto mais profundo, não é para a massa. Não estou falando massa padaria, estou falando da massa, gnóbio. Vamos lá. Lembro uma vez em uma aula que um mestre disse sobre a coruja biônica do Papa, onde o mesmo respondia às perguntas. Seria uma tentativa de copiar a tecnologia do livro de Tote? Copiar não, dado pelo livro de Tote. A sexta raça conseguiria conquistar tais tecnologias? Por parte. Essa coruja pertenceu ao Papa Silvestre, no ano 1000. Né? Foi esse Papa que trouxe os números arábicos, chamados arábicos erradamente, porque são hindus, para o Ocidente, para substituir, porque naquela época, na Idade Média, se usava os algarismos romanos. Então, tenta dividir o número romano, 5 romano ou 6 romano por 2 romano, tenta dividir. Então a aritmética é um problema sério. O Papa, muito inteligente, pegou isso de onde? Da escola do Islã do norte da África. Olha que, nossa senhora, né? Trouxe para a Europa, mas ele era Papa, gente, da Igreja Católica. Como é que o desgraçado ia colocar, ainda mais gente imbecil? Se hoje a quinta raça, esse lixo, mano, imagina no 1000. Nossa senhora. Aí o que teve que acontecer? Teve que nascer um matemático rico, chamado Fibonacci, para popularizar os algarismos arábicos no Ocidente. Fibonacci é da época ali, do Império Mongol, aquela coisa toda. Mas isso é outra história. Hoje nós usamos Fibonacci para tudo, né? Principalmente na magia, por coincidência. Então, essa coruja era uma das
mecanismo que tinha, que ela voava, o cara, aquela desgraça, eu vou morrer cedo, a coruja. Vai ter uma desgraça muito grande. Pô, coruja, se eu só falar assim, entendeu? Então essa coruja era muito interessante, era um mecanismo que pertence, que foi, né? Que a igreja sempre teve muito dinheiro e sempre patrocinou a arqueologia que não sai na TV. E a sexta raça, ela é herdeira, já que a quinta raça, né, é isso aí que tá vendo, ela tá destruindo o planeta. Mas quem destrói o planeta? É a quinta raça? Não, gente. É o dono das empresas de petróleo, que tem petróleo, não é você, seu infeliz, que gasta um pouquinho agronegócio, que você não tem noção de quanto gado consome de água e outras coisas mais que você não tem acesso, porque quem domina essa informação são os conglomerados bilionários, não é milionário não, é bilionário, ok? Então a sexta raça herdará uma tecnologia muito superior. Então você ficou com dúvidas, mande as perguntas para o professor Márcio Matos, curta, comente, aqui o sininho, gente, bota lá, comenta aqui, isso aqui, aquelas coisas todas. E o Caldeirão, todo dia, 6 horas e meia-noite, tem a vinculação que é gratuita, está no grupo Mago Favelins, Sacerdote Márcio Matos, ou Sacerdote Márcio Matos, Mago Favelins, que é um grupo, responde as perguntas, não fica, sim, ViniTube, não é assim, responde as perguntas, não aceitamos fakes, nem pessoas sem fotos. Algum recado? Não, nada demais, né? E nos encontramos aqui, se os mestres permitirem, quarta que vem, 21 horas. Não perca. Até lá.